Bom, quem está chegando aqui hoje e ainda não conhece a gente, todo mês a gente tem um tema. Esse tema começou na semana passada e vai terminar justamente no domingo de Páscoa. A gente trouxe esse tema aí de inteligência espiritual para dialogar com algo que tem mudado a nossa realidade, que é a chegada das IAs, ou inteligências artificiais. Semana passada eu trouxe aqui uma para falar com vocês, hoje eu não trouxe, mas o assunto central é que a nossa realidade está sendo transformada novamente a partir da chegada das inteligências artificiais. Isso é algo que vem acontecendo ao longo de toda a era humana, era para ser assim. Nós vimos isso na mensagem do domingo anterior, caso você não tenha assistido, está lá no YouTube a mensagem, quando nós vimos que tecnologia e civilização era uma continuidade, era algo que a humanidade continuaria fazendo e seguindo, independentemente da existência de Gênesis 3. Então, o grande problema entre Gênesis 4, Gênesis 1 e 2 é Gênesis 3, quando nós nos desconectamos de Deus, quando nós nos distanciamos do Criador, e com isso, toda tecnologia e civilização, ela é influenciada por essa desconexão. E hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma vida sem sentido, como mudar uma vida sem sentido. O texto está na primeira carta de João, capítulo de número 1, versículos de 8 a 10. É um texto que faz parte de uma carta escrita pelo mesmo João dos Evangelhos, e acredita-se também que é o mesmo João da carta ao Apocalipse. Ele diz assim: se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez nós oramos por sabedoria do Teu reino. Venha o Teu reino de uma forma bem específica, revelar a Tua palavra às nossas vidas. É uma palavra difícil de João, a lida aqui agora, mas essa palavra difícil faz parte da Tua palavra, como Ele mesmo diz. Se não crermos nisso, chamamos Deus de mentiroso e a Tua palavra não está em nós. Que nós possamos acolher essa palavra exortativa, que nos chama a atenção para a realidade da vida, de uma forma muito humilde, para que ela possa vir transformar as nossas ações. É o que nós pedimos, oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Meus amados, se vocês têm acompanhado as notícias ao longo do mundo, deve estar tão claro para vocês quanto está para mim, que tem alguma coisa de errado com o mundo. Isso é um fato. Às vezes a gente usa isso, mostra isso citando alguns clichês, né? Olha, as pessoas estão difíceis, olha, cada dia está mais complicado viver. Nós temos algumas frases que representam a realidade de um mundo que realmente, de uma sociedade, de uma cultura que está cada vez mais difícil de lidar com ela. Esse é um fato claro, evidente, presente, que todos os dias a gente tem contato com ele. E no meio dessa realidade, muitos de nós estão vivendo uma vida estagnada. Uma vida estagnada é uma vida que tenta mudar o tempo todo, dar um salto, evoluir, ir um pouquinho mais adiante, se sentir um pouco mais feliz, um pouco mais alegre, mas parece que a sensação é aquela de correr na lama. Você corre, 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 e às vezes parece que não sai do lugar. Chega no final do dia com aquela sensação terrível que não fez tudo o que devia fazer, cansado, devendo para si mesmo para o dia seguinte e muito mais. E a vida e a busca por uma solução, ela está cada vez mais cansativa. Nós chegamos de domingo a domingo, passamos de domingo a domingo cansados. Eu particularmente creio que isso é um resultado direto da desobediência àquilo que a Bíblia diz a respeito do sétimo dia como o dia do Senhor. O sétimo dia, ele nos foi dado para descanso. Esse é o princípio do sétimo dia, para descansarmos e consagrarmos a Deus.
Eu acredito que seja isso. Eu coloco o sétimo dia sem preocupação, inclusive, de data, de dia do calendário de 7 semanas. Se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Porque o princípio por trás do mandamento do sétimo dia é o princípio da criação, quando Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou no sétimo. Esse é o princípio do recado que Deus quer dar. Nós precisamos de um dia para descansar. É como se Deus falasse para a gente: o que vocês não fazem em 6, não conseguirão fazer em 7. E se tentarem fazer em 7, vão se cansar cada vez mais, até uma hora que vocês não vão suportar a vida que vocês estão vivendo. E o que nos distanciou dessa realidade? A nossa realidade foi hackeada, literalmente, e ela foi hackeada por um vírus que tirou a realidade daquilo que Deus planejou para ela, uma realidade perfeita. Quando Deus termina de criar todas as coisas, e lá no final do Gênesis 1, capítulo 31, ele fala: olha, está tudo perfeito, há shalom, está tudo completo. O shalom, para você entender o que Deus chama de shalom, de paz, e no Novo Testamento usa-se uma outra palavra, que é eirene. Imagina um muro sólido, sem uma rachadura. Imagine algo perfeito, um objeto perfeito, sem rachadura nenhuma. É essa a ideia na cabeça de Moisés quando ele escreveu Gênesis. Está tudo perfeito, não tem uma rachadura, não tem uma fissura, não tem um problema, até chegar a Gênesis 3. Era uma criação harmônica, totalmente harmônica nas leis da natureza, nas leis da física, nas leis da química, totalmente perfeita, entregue à humanidade para falar assim: agora vocês só têm algumas coisas, o que vocês têm que se preocupar aqui é crescer, se multiplicar, é que gerar uma civilização perfeita, ser uma humanidade perfeita, seguindo as leis de Deus, num ambiente totalmente perfeito. Infelizmente, entra uma outra palavra em Gênesis 2 chamada pecado. Eu sei que assim como você tem algumas dificuldades com essa palavra. Eu sei. Nós temos dificuldade com essa palavra, não é uma palavra agradável. Isso não quer dizer que ela não seja verdadeira. Ela não quer dizer que ela não seja verdadeira. Então, o pecado, eu quero que você tenha um pouquinho de paciência comigo agora, para eu explicar para você o que é o entendimento bíblico do pecado. Ela vem de 2 palavras. Hoje eu quero citar 2 palavras que são usadas, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento, que representa pecado. Tanto uma quanto outra, pecado quer dizer falhar. Se o muro estava perfeito, se tudo estava sem fissura, picar é picar outra coisa, né? O pecado fissurou a realidade. A humanidade começa a falhar, o sistema bugou, como a gente diz aí na área deu crash, como você queira fazer. É o que aconteceu com toda a criação de Deus. Então, o pecado, ele não diz respeito somente a uma questão minha, sua. O pecado é uma falha sistêmica de todo o sistema da criação e é uma falha pessoal, presente na gente. Houve e continua havendo, continua expandindo uma ruptura catastrófica em toda a criação de Deus. Porque quando em Gênesis 3 nós escolhemos ser igual a Deus, ou autônomos, nós rompemos com tudo aquilo que Deus criou. Rompemos com o nosso relacionamento com Ele, que era perfeito, naquele ambiente perfeito. Nós rompemos com o nosso relacionamento com o próximo e nós rompemos com a perfeição do nosso relacionamento com o ambiente também. Então, o pecado ele gera uma ruptura sistêmica em tudo que você imagina, que a mente humana pode ver como criado. O pecado está degenerando tudo isso, ferrugem pegando no ferro, e também uma ruptura privada, é nossa, é minha. E a humanidade que era para ser perfeita, o ser humano que era para ser perfeito, a nossa humanidade passa a ser corrompida. Então, hoje, nós vivemos num contexto de uma humanidade corrompida, uma humanidade cheia de falhas, e esse é o motivo pelo qual, biblicamente explicando, nós vivemos vendo tanta desgraça acontecendo no mundo. Como que eu passei agora, não sei se todos repararam, eu passei 3 desgraças comuns que nós temos visto aí. Há um mês, encontraram um bebê morto num rio em Itu. Isso é uma desgraça. Nós temos acompanhado o problema das chuvas aqui na nossa região e o estrago que isso tem acontecido. Isso é resultado do pecado. O pecado ele causou esse problema sistêmico. Fez agora em fevereiro o aniversário de 1 ano de guerra da Ucrânia com a Rússia. Isso é problema do pecado.
E todas as questões que você pode pensar nesse sentido, fazem parte dessa humanidade corrompida. Nós somos seres humanos cheios de fissuras no nosso caráter, na nossa moral, na nossa vida, e isso é resultado do pecado. Há 3 características que eu quero trazer aqui, hoje há mais, mas hoje eu quero trazer 3 características referentes à nossa humanidade corrompida. A primeira é que a nossa humanidade corrompida é naturalmente idólatra. A nossa humanidade corrompida é naturalmente idólatra. Lá em Gênesis 3, capítulo 5, quando o diabo faz a proposta à humanidade, na verdade Deus não quer que você seja como eles. Na verdade Deus não é isso. Deus não vai fazer com que vocês morram, perdão. Ele não quer que vocês sejam como ele. Se vocês conhecerem o mal, vocês vão ser como Deus. E a humanidade acreditou nisso. Então ela deixou de ser uma humanidade dependente de Deus para ser uma humanidade dependente de si mesmo. Então, quando nós passamos a crer mais em nós do que em Deus e gerarmos uma sociedade com crenças individuais, começou a haver conflito de relacionamento em todas as áreas. O primeiro conflito de relacionamento, o primeiro e o segundo, relatado nas próprias Escrituras, foram dentro de casa. Primeiro, a discórdia entre Adão e Eva, e depois Caim mata Abel também por discórdia. Então a sociedade, ela cresce no mundo, ela segue o rumo dela da criação, se tornando civilizada, cheia de tecnologia. Entretanto, em sua essência, nós nos tornamos pequenos deuses. Isso é idolatria. Tudo aquilo que tira Deus do centro e coloca outra coisa no centro, ainda que seja nós, e eu digo mais, na maioria das vezes somos nós, é idolatria. Uma humanidade corrompida é uma humanidade naturalmente idólatra. Uma segunda característica que eu quero trazer da humanidade corrompida é que uma humanidade corrompida está presente em nossas crenças. Isso aqui é complicado. É muito complicado. Porque nós acreditamos naquilo que nós falamos. E nós falamos aquilo que nós acreditamos. E a grande questão é que quando nós acreditamos no que nós falamos e falamos no que nós acreditamos, nós tratamos isso como verdade. E o grande problema dessa verdade é que essa verdade se torna a régua, a medida, o cânon para avaliar a vida. Eu avalio a vida a partir das minhas verdades, das minhas crenças, da minha opinião, da minha percepção, sendo um ser humano totalmente corrompido. A nossa verdade jamais será a verdade. Isso até a ciência já sabe hoje, mas a Bíblia já dizia há muito tempo. A nossa verdade é uma percepção de uma realidade muito maior, que está em total degeneração, onde a minha vida está inserida nela. Lá em 1 Samuel, capítulo 26, 21, Saul foi atrás de Davi como um criminoso. Ele achava, dentro da visão dele, Davi era um criminoso. E ele começa a perseguir Davi. De repente, Deus fala para ele: você está maluco, Samuel? Davi não é um criminoso, o Davi é escolhido meu. No capítulo 26 de 1 Samuel, capítulo 21, Saul fala assim: eu pequei. O que Saul está dizendo é que eu tinha uma percepção a respeito do papel de Davi na história, que era a partir da minha verdade. Eu cria piamente que ele era criminoso. E quando Deus revela uma outra verdade superior a respeito da vida de Davi, ele fala: eu pequei. O problema da nossa humanidade corrompida é que a gente crê fielmente naquilo que a gente fala, e a gente fala naquilo que a gente crê, e assim a gente julga, rotula todas as coisas à nossa volta. Uma terceira característica da humanidade corrompida é que ela sempre nos faz acreditar que nós somos bons. A gente sempre acha que nós somos bons o suficiente para agradar a Deus e para agradar as pessoas. E essa inverdade é tão absoluta que quando Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, traz uma conciliação entre a briga que havia mediante a igreja dos gentios e a igreja dos judeus, ele chega à conclusão: olha, gentio, não é com as suas crenças em Jesus que vocês estão certos. Eles chegam para os judeus, cristãos judeus, não eram judeus não, cristãos judeus e cristãos gentios, ele chega, viu, igreja que veio dos judeus, não é trazendo hábitos do judaísmo que vocês vão dizer que é assim que funciona a fé.
Os gentios do jeito dele, os judeus do jeito dele. Aí Paulo, no capítulo 3, fala assim: não há um sequer capaz de entender a Deus, a não ser por Jesus Cristo. Na nossa humanidade corrompida, sempre nos faz acreditar que nós somos bons. A gente acha que sabe tudo, que faz certo, que a maneira que a gente enxerga a realidade é a correta, e a gente deixa de reconhecer que a nossa realidade está sempre idolatrando contra Deus. É a nossa natureza. E é por isso que João, nessa carta, ele começa deixando claro no texto que nós acabamos de ler: se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a Deus? Não. Enganamos a nós mesmos. E não vivemos na verdade. Não confie em você. É isso que a Bíblia está falando. Não confie nas suas crenças. Não confie nas suas verdades. Não confie na forma que você enxerga a vida na sua totalidade. O pecado, ele é mais do que fazer coisas ruins. Trata-se de como nos enganamos para redefinirmos as nossas más decisões como sendo boas. É isso que se trata o pecado. A gente julga as pessoas pecadoras, ou nós nos julgamos pecadores pelas nossas ações. Ele é mais profundo que isso. É a maneira como nós redefinimos a verdade a partir de quem nós somos. E João fala: você está se enganando se você achar que a verdade, ela parte de você. E isso me fez perguntar como é que as minhas falhas se manifestam. Como que a sua falha se manifesta? Como que essa realidade, essa manipulação da verdade se manifesta? E nós estamos vendo na história essas falhas, aí sim se manifestando, com alguns sinais claros que representam essa redefinição da verdade. Quando uma pessoa não se sente amada demais no casamento, ou não entende que o outro a ama da maneira que ela quer ser amada, ela redefine a verdade e adultera. Quando uma pessoa acha que não é beneficiada com algo da forma que ela acha que deveria ser beneficiada, ela redefine a verdade e ela mente. Quando uma pessoa acha que não tem satisfação suficiente pessoal, em termos de relacionamento, ela redefine a verdade para viver seu próprio prazer, a sua própria paixão, e ela vai para a pornografia. Nós redefinimos a verdade do nosso jeito o tempo todo, achando que nós somos bons demais, mas não é nada mais, nada menos do que satisfazermos a nossa realidade, nossa humanidade corrompida, que é naturalmente idólatra. Há diversas listas na Bíblia que mostram essa realidade, como a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 21, quando Paulo escreve assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Olha o que Paulo fala nessa versão, que é a nova versão transformadora. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Algumas dessas falas aqui de Paulo, algumas dessas, como é que ele diz aqui, alguns desses resultados claros, para a gente, alguns nos incomodam mais. Falar de imoralidade sexual é uma coisa que nos incomoda. É uma coisa que é mais fácil de gerar um incômodo. Mas quando você fala assim de acesso de raiva, a coisa começa a mudar. Quando a gente fala assim de hostilidade, a coisa começa a soar diferente. Discórdia. São mais sutis. E nessa sociedade onde cada um quer ser o seu Deus, é o que gera atenção em todos os relacionamentos, porque a nossa natureza é essa que Paulo está relatando. O pecado é mais do que fazer coisa ruim, gente. Lembra? É como nós ressignificamos a realidade a partir das nossas verdades. E não tem como nós termos uma vida com sentido considerando essa forma certa de se viver. E por isso a pergunta que eu faço a todos nós essa noite aqui: que tal se libertar dessa prisão? E então João, ele vai dar o caminho para nos libertarmos disso. Se confessamos nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessamos nossos pecados. Aqui tem algumas palavras e algumas afirmações que eram de mais fácil entendimento para quem ouvia João naquela época. Parece simples entender isso, parece claro, mas talvez nem seja tão claro assim. Por isso eu vou gastar um tempinho maior aqui, uns 5 minutos a mais, para tentar abrir essa caixa que João colocou na nossa frente e tentar explicar o que ele quer dizer com confessar, com ser justo. Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que ele está falando de Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, Pedro afirma, Jesus não pecou. Esse problema de fissura não tem em Jesus. Jesus é sólido, é firme. Jesus é 100% em tudo. Então, ele não pecou. Então, é o único que pode falar para a gente, você está errado. Eu não posso falar para vocês não podem falar para mim, porque aqui nós somos todos errados. Todos nós temos a nossa humanidade corrompida. Mas Jesus pode. Jesus pode chegar para a gente e falar, olha, você está errado. Esse caminho que você está seguindo, a maneira que você está redefinindo a sua vida, aquilo que você está enxergando como verdade, está te dando problema. E você não quer se libertar disso, porque Jesus, segundo Pedro, nunca pegou e nem se enganou em nada. Esse Jesus, ele escolheu morrer e ressuscitar, para mostrar que ele pagaria o preço do resultado do nosso pecado, que é a morte eterna, a morte física e a morte espiritual. E quando ele fez isso, Paulo, numa outra carta, agora Colossenses capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim, ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Quando ele fez aquilo, ele cancelou tudo. Se o salário do pecado é a morte, o salário acabou. Nós não temos dívida com Deus em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus, ainda temos dívida com Deus. Mas em Cristo Jesus nós não temos dívida. Todos nós temos uma história. Nós somos pessoas marcadas, nós que já caminhamos com Cristo, que entendemos que Ele é o Senhor, nos rendemos a Ele, entendemos que Ele tem poder sobre a morte, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Nós sabemos que a nossa dívida foi paga, mas lembramos dos erros que nós cometemos. E alguns podem nem estar tão distantes ainda do dia de hoje. Mas nós temos a capacidade de chegarmos diante de Deus e falar, Senhor, eu sei quem eu sou, e o Senhor pode me ajudar a mudar de vida. Quando nós entendemos isso, eu trago aqui um outro texto de Paulo, em Romanos, capítulo 10, versículo 9, onde ele diz assim, se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será o quê? Salvo. Mas essa afirmação de Paulo, ela traz uma outra verdade aqui intrínseca. Não basta crer só em Jesus. Eu preciso crer que Jesus é o Senhor Criador da história. Aquele que criou tudo lá em Gênesis e aquele que no capítulo 22 de Apocalipse vai falar assim, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu estava no princípio e estarei no fim. Eu preciso me submeter ao senhorio de Jesus. E para eu me submeter ao senhorio de Jesus, eu preciso deixar que meu coração idólatra seja quebrado para que Jesus tome lugar como Senhor da minha vida. Se eu confessar isso e confessar que eu entendo que Ele é tão poderoso, que morreu e ressuscitou, eu sou salvo. Esse pensamento de Paulo ele é construído, porque no versículo 10 Paulo vai falar assim, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a sua boca que você é salvo. O que é justo para Paulo? Bom, justo é alguém que pagou a conta. Eu vou lá, faço conta no barzinho do seu João lá, compro uns doces, algumas coisas na quitanda, e eu tenho uma conta lá. Se eu não pagar, a dívida cobra juros. E correção monetária ainda existe? Isso existe ainda? Tem, né? Sei lá, né? Eu cobra juros. Quando a minha dívida estava lá, Jesus falou, está pago. Está paga a sua dívida. Ele me justificou. Eu não me auto-justifiquei, Ele me justificou. E por isso eu posso ser chamado de justo. E assim eu também sou salvo. E no versículo 13,
Paulo continua a delinear esse pensamento, dizendo ainda assim: todo aquele que invocar o nome de quem? Do Senhor será o quê? Ele compara, ele diz, Jesus tem que ser seu Senhor. Você tem que crer nisso com o coração e declarar com a boca. Sendo seu Senhor, você precisa fazer o quê? Você se torna justo. E quando você o invocar, passar a crer nele, a viver com ele, quando o senhorio dele se tornar a essência da sua vida, você será salvo. Até aí, a grande pergunta é o que Paulo quer dizer com salvo. Estou sendo salvo de quê? Essa é a pergunta. Do que Jesus está me salvando? Se eu perguntasse para você aqui essa noite, você que me ouve, do que Jesus está te salvando, você saberia me explicar com clareza? Biblicamente, não é o que você acha. Saberia me explicar com clareza? Essa é uma pergunta que não é tão simples assim. Porque para eu entender do que Jesus está me salvando, eu tenho que entender que, primeiro, ele se torna nova criação. Ele é o primeiro da nova criação. Nova criação quer dizer o seguinte: Jesus é o primeiro de uma nova humanidade. Deus está arregimentando uma nova humanidade, de discípulos e discípulas dele, que viverão na nova criação. Depois você lê em casa Romanos capítulo 8, está lá explicando isso. A criação que estava falha, ela está sendo recriada, restaurada. Todo lugar que nós conhecemos no cosmos e aquele que nós não conhecemos está sendo restaurado. E quando Jesus voltar, lá do capítulo 19 em diante de Apocalipse, tudo que não pertencer à nova criação será afastado de Deus e entregue às suas paixões. Romanos capítulo 1. E aqueles que caminham com Deus em Cristo Jesus viverão nessa nova criação. E o Jesus é o primeiro dela. Então, nós que caminhamos com Cristo, nós precisamos entender que a nossa velha natureza humana já foi crucificada com Ele, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a vida dele e deixássemos de sermos escravos. Cristo nos coloca numa nova humanidade. O que Paulo está falando aqui no capítulo 6 de Romano, que não existe meio termo, só existem dois termos: ou você é escravo do pecado, ou você continua acreditando nas suas crenças, ou você é escravo de Jesus. Não tem meio termo. É isso que Paulo está dizendo. E é por isso que João está nos chamando a atenção no último versículo desse texto, dessa meditação, falando assim: para de se enganar. O texto termina assim: para de se enganar. Para de ficar inventando história. Para de se enganar. E ele no versículo 10 termina assim, e aqui nós terminamos: se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Para de se enganar. Porque só pode ter um mentiroso nessa história. E aí nós iremos repensar, precisamos agora olhar para dentro do nosso coração e fazer uma avaliação franca e sincera, olhando para a nossa vida, olhando para a nossa história, olhando para as nossas atitudes, percebendo nossos pensamentos. Você não precisa confessar nada para mim, nós confessamos para Deus. E o dia que você confessar isso para Deus, que Jesus Cristo é seu Senhor, vem aqui que eu vou ter a alegria de batizar você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a confissão não é para o Cláudio, não é para o Joãozinho, não é para ninguém, a confissão é para Deus. E no dia que você confessar isso para Deus, você está afirmando: realmente, Deus, eu me enganei a vida inteira. Eu preciso parar de me enganar. Eu fico manipulando as minhas verdades e as minhas crenças para me convencer de que eu sou bom. Mas a minha natureza é corrompida. Porque, por enquanto, e ainda não, só há um primeiro nessa nova criação. E o nome dele é Jesus. E quando nós nos entendemos isso, somos honestos conosco e com Deus,
Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 3. E esse é o convite que Deus está nos fazendo aqui essa noite. Pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você não é mais escravo do pecado, se você já tomou essa decisão. Se não tomou, está na hora de tomar. Para de se enganar. E entenda qual é o verdadeiro sentido da vida. A gente fala tanto de avivamento, e ultimamente essa palavra ficou na moda. Obrigado, viu, William? Mas Deus não muda, não transforma, Deus não aviva vida nenhuma, se não tiver arrependimento primeiro. Deus te ama do jeito que você é, Deus nos ama do jeito que nós somos, mas nos ama mais ainda para deixar que nós permaneçamos sendo quem nós somos. Ele quer que nós sejamos nova criação em Cristo. As pessoas querem que o Espírito Santo se manifeste, que o Espírito Santo faça milagres, maravilhas, que cure, que transforme, mas não há avivamento espiritual sem arrependimento. Não há avivamento espiritual sem coração quebrantado. Não há avivamento espiritual sem me arrepender. E a palavra arrependimento, ela quer dizer literalmente, muda de mente. É isso que quer dizer arrependimento na Bíblia. Muda de mente. Para de se enganar. Porque enquanto você acha que você é verdadeiro, indiretamente você está chamando Deus de mentiroso. Mas Jesus está aqui nesse lugar. Jesus está vivo. Jesus está aqui para dizer: vem para mim, vem comigo, se arrependa, muda de mente, deixe que eu seja seu Senhor, porque eu vou te salvar e vou te inserir numa criação nova, com coisas que você nem imagina que você vai ver e possa criar a partir de você, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, pois Ele, Jesus, dá novo sentido à nossa vida. Amém?